E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando o podcast da semana para a gente falar de futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro rolando. E olha, tivemos derrotas impactantes no topo da tabela. Vamos falar também de Olimpíadas. A gente segue na nossa cobertura aqui um pouquinho dos Jogos Olímpicos. Hoje vamos tentar ser rápido. A gente traz apenas uma matéria, uma notícia esportiva, depois a gente repercute as medalhas do Brasil. Então, o quadro de medalhas aí para vocês, neste momento, segunda-feira de manhã, a China lidera o quadro de medalhas. Estados Unidos tem mais medalhas no total, mas aqui a gente sabe que o quadro de medalhas ele é contabilizado com as medalhas de ouro, e a China neste momento detém 5 medalhas de ouro. Os Estados Unidos tem tudo para melhorar a sua situação de tabela, até porque na natação é uma supremacia. A gente deve ver, a gente deve em alguns dias, talvez, ver os Estados Unidos assumir o topo do quadro de medalhas. No Brasil, tivemos as primeiras medalhas, prata e 2 bronzes. Aqui os personagens, a Larissa Pimenta, bronze no judô, ia falar prata, bronze no judô, a Raíssa Leal aqui no o bronze no skate e o William Lima, prata no judô. Então aqui os nossos estreantes, né, abrindo aí, a gente sabe que quando você vai para uma competição do tamanho como é as Olimpíadas, e aí até a gente pode estender, se olha para o futebol, Copa do Mundo, estreia é sempre difícil. Só que você ser o estreante do quadro de medalhas é uma pressão muito grande. Pô, vou ser o primeiro, né? Eu tenho a chance de ser o primeiro a ganhar uma medalha para o Brasil. Então fica aquela pressão natural, né, de você, pô, quem vai ser o primeiro a ganhar a medalha? E quando se ganha a primeira medalha, abre-se, não digo que a pressão cai, mas cai, né? Uma barreira cai. Você, pô, agora já temos medalha. Obviamente que eu quero a minha, mas a obrigação, né, de carregar uma nação, ela já cai um pouquinho. Obviamente que a pressão continua e o sonho, a vontade e o desejo de cada um conquistar a sua própria medalha, escrever a sua própria história, as suas próprias glórias. Enfim, vamos chegar lá. Vamos com o Campeonato Brasileiro também, a agenda de jogos, né? Tivemos rodada de sábado e de domingo, e aqui são as duas derrotas acachapantes que a gente citou. Né? O Palmeiras perdeu no Allianz Parque do Vitória 2-0, não jogou porcaria nenhuma a equipe do Palmeiras, com todo respeito, uma falta de respeito com o torcedor. Diferente do Botafogo, tomou uma goleada, é uma falta de respeito com o torcedor, também acho. Mas o Botafogo pelo menos competiu. Né? Foram duas vergonhas, na minha opinião. Duas vergonhas. Ah, mas o Cruzeiro tá melhor. Sim, o Cruzeiro tá melhor. Acho que é do Botafogo, apesar do placar maior, uma goleada maior, foi menos humilhante. Porque pelo menos tentou competir. A gente sabe que equipes como o Palmeiras, como o Botafogo, vão ter uma atenção especial a outras competições. E o Palmeiras deixou claríssimo que a prioridade máxima é o embate contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mas, assim, existe a prioridade, mas existe a humilhação também. O que o Palmeiras, que essas duas equipes passaram no sábado, foram duas situações humilhantes. Repito, a do Botafogo eu suavizo, torcedor palmeirense não fique bravo, mas eu suavizo porque o Cruzeiro está no melhor momento, pratica um melhor futebol e busca uma situação melhor de tabela, uma classificação para Libertadores, enfim, título a gente sabe que é complicado, mas o sonho sempre permanece, sempre existe, né, esse sonho, mesmo que distante, esse sonho para o Vitória, uma equipe que está na zona do rebaixamento. E o Palmeiras a segunda derrota consecutiva e uma equipe que está lá embaixo na tabela. Então, tomar 2-0, ser dominado da forma como foi, é uma situação absolutamente constrangedora, e por isso que a única notícia esportiva que a gente traz hoje são cortes da coletiva do Abel Ferreira. Me parece, pelas palavras do Abel, que o Palmeiras chegou naquele estágio, naquele mal de toda a equipe, e isso é natural, tá? Isso é natural, mas parecia que o Palmeiras era imune a isso, de equipes que se acomodam em virtude de uma grande fase que você vive, e o Palmeiras aposta na manutenção, né, da sua base, né, do seu elenco base para se manter sempre no topo. Me parece que o Palmeiras chegou naquele estado de acomodação, de uma equipe que acha que vai ganhar a hora que quiser, que vai superar os adversários a hora que quiser.
A grande verdade é que isso não existe. O que existe é trabalho, existe o respeito. E mais do que respeitar o seu adversário, é você respeitar o maior patrimônio que você tem, que é o seu torcedor. Então o Palmeiras está devendo bola, já não tinha jogado nada contra o Fluminense, a gente até contextualiza, calendário, a gente tentou, naquela altura a gente tentou contemporizar, né? Calendário, pô, jogo no Maracanã faz parte, né? Era o Lanterna até então, em dado momento da partida, né? O Palmeiras encarava o Lanterna. A gente tenta contemporizar. Agora contra o Vitória fica difícil. A gente sempre sabe que as equipes que estão na zona de rebaixamento vão fazer de tudo, absolutamente tudo, para se livrar, vão fazer jogo duro, vão entrar mais forte na bola às vezes, mas é uma das equipes que tem uma das equipes mais ricas do Brasil. Uma das equipes mais ricas do Brasil. Eu coloco o Palmeiras como a segunda equipe mais rica do Brasil. Tem um dos melhores elencos do Brasil. Para mim, o segundo melhor elenco do Brasil. Uma das equipes mais vitoriosas da última década no Brasil. Início da década foi difícil, rebaixado, risco do terceiro rebaixamento, enfim, mas logo depois já engatou, né, uma reformulação com uma série de conquistas. Tudo bem. Então, praticamente uma década, uma hegemonia, se a gente pensar de Palmeiras e Flamengo. Praticamente uma década. Quebrada, se a gente pode dizer assim, pelo Atlético Mineiro. Mas fora isso, só Palmeiras e Flamengo. E jogando em casa. Jogando em casa. Um estádio com ingressos caros, caríssimos. A média de preços estão entre as mais altas do Brasil. E no gramado sintético. E ser humilhado, para mim foi uma humilhação. Eu não vou passar pano. Né? Torcedor, me desculpe se você passa pano, mas eu não passo pano. Eu sempre, o ano passado, eu insistentemente critiquei o trabalho do Abel, porque ele não colocava o Endrick para jogar. E eu falei, eu volto a repetir, e eu não mudo de ideia. O Palmeiras foi eliminado na Libertadores pela teimosia do Abel. E aí, quando ele percebe que a teimosia dele custou um avançar, não é nem ganhar o título da Libertadores, porque falar que vai ganhar pô, pelo que o Fluminense jogou, é desrespeitar o que as outras equipes fizeram. Mas o Boca não jogou nada, né? Equipe fraquíssima. Né? Venceu o Palmeiras, superou o Palmeiras na tradição, na mística da camisa. E o Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras não fez, o Palmeiras jogou bola, mas não fez por merecer também. E eu acho que entendendo que aquilo custou, a sua teimosia custou a classificação do Palmeiras contra o Boca, aí ele decide começar a apostar na base de novo e o Palmeiras segue rumo à conquista do título brasileiro, muito encabeçada também pelo Endrick, que a teimosia do Abel não permitiu que o Endrick disputasse um título de Libertadores antes de partir para a Europa. Então, naquela altura, eu cobrei muito o Abel. Né? Alguns torcedores me xingaram. Faz parte, gente. Faz parte. Mas assim, o torcedor eu entendo, tem a sua paixão, né? Tem os seus ídolos. Mas a gente não pode se deixar levar pela paixão. A gente tem que olhar o que está sendo feito. E o que está sendo feito, eu nem acho que é o trabalho ruim do Abel. Eu acho que eu vou muito pelo que o Abel falou. Talvez seja uma das raríssimas vezes que eu olho uma justificativa do Abel e eu dou moral porque o Abel tá falando. Porque tantas outras vezes me soa com uma desculpa. Ah, arbitragem, o calendário. Gente, isso aí não tem o que fazer, não vai mudar. Isso tem que ser superado. Agora você olhar e falar, cara, não tem jogadores comprometidos, isso eu acho que de fato aconteceu já no jogo contra o Fluminense e nesse jogo contra o Vitória especialmente. Para mim foi uma humilhação, uma falta de respeito com o torcedor que paga caro para ver o time do Palmeiras no Allianz Parque. Ficam aprendizados. Eu acho que ficam aprendizados mais do que para os jogadores, para a comissão técnica. Quem que dá para confiar? Né? Quem que tá a fim de jogar? Quem que eu vou ter que sacrificar? Porque se tem jogadores acomodados, alguns jogadores comprometidos vão ter que ser sacrificados, vão ter que jogar mais. Né? E eu acho que não na mesma, eu tendo a suavizar um pouco o lado do Botafogo, porque o Botafogo competiu, pelo menos, apesar do placar extremamente elástico, e eu volto a repetir, o contexto é muito semelhante ao do Palmeiras, hein? O contexto é muito semelhante ao do Palmeiras. Estádio Newton Santos, gramado sintético,
jogando em casa. Jogando em casa. Tem um elenco superior ao do Cruzeiro. Um elenco superior ao do Cruzeiro. É uma equipe mais rica hoje. O Cruzeiro tem novo dono. Começa-se um novo investimento. Claro que o investimento reforça, eleva o nível técnico da equipe, mas não há nível de comparação com o Botafogo. A partida que nós vimos entre Botafogo e Palmeiras esteve aí entre uma das melhores do campeonato. Uma correria, bate-rebate, jogadores buscando gol, oportunidades de gol. Foi um belo jogo, um belíssimo jogo, está entre as melhores do campeonato. Então a gente fica se perguntando como é que algumas rodadas atrás a gente viu esse nível de atuação entre essas duas equipes e depois a gente chega nessa rodada, 20ª rodada, e vê essas duas equipes serem goleadas em casa, né? Assim, eu falei, é uma falta de respeito com o torcedor. É uma falta de... O Jorge até falou, pô, o placar não reflete, mas o placar é esse. Não adianta falar que o placar não reflete o que foi o jogo. O placar é esse, a humilhação está estabelecida. Então ficam reflexões importantes que assim, pô, vamos ter calendário, é difícil, tem a gestão, mas são os ossos do ofício. Você ter calendário para jogar futebol são os ossos do ofício, são os frutos das suas próprias conquistas. E a chance de galgar, de alcançar ares ainda mais altos e conquistar glórias ainda mais expressivas. Ah, isso compromete o calendário? Compromete o nível de jogo? Isso a gente sabe que compromete. Mas essas equipes têm dinheiro, têm grana, têm estrutura que permitem jogar várias competições. E o time reserva do Palmeiras, o time alternativo do Palmeiras, não vou nem dizer reserva, o time alternativo do Palmeiras é muito superior ao do Vitória em nível técnico. E foi amassado, né? E foi amassado. Enfim, Juventude 1, Criciúma 2, Bahia 1, Internacional 1, Fortaleza 1, São Paulo 0, mais um dos gigantescos. Todo respeito a todas as camisas, tá, gente? A gente fala gigantescos pelo tamanho das suas torcidas. Mais um dos gigantescos que caiu, mas o São Paulo, pelo menos, foi fora de casa. E não foi uma humilhação, né? Não foi uma humilhação, a gente sabe que o Lion dentro de casa é praticamente imbatível, né? É praticamente imbatível. Colocou o Palmeiras na roda, por exemplo. Chegando a ponto de você ver o Abel na beira do gramado contemplando. Cara, tomei um nó. Tomei um nó mesmo. Acontece, né? Estratégia errada. Então, o Fortaleza no Castelão vai ser difícil, hein? Vai ser muito. Essa temporada vai ser muito difícil bater o Fortaleza lá. Vai ter muita equipe que vai apanhar lá. Vamos pro domingo, a gente vai para a tabela do Campeonato Brasileiro. Bragantino 0, Fluminense 1, mais uma vitória do Fluminense. O clima tá bom, o clima tá favorável. Esta vitória fora de casa. E eu volto a repetir, eu cravo Fluminense e Grêmio. Grêmio, eu ainda fico com uma reticência porque a gente tem que esperar o retorno a Porto Alegre. Mas a gente fica lá. Fluminense eu já cravo que não vai ser rebaixado. O Grêmio eu tô assim, eu já tô 90% cravando que não cai mais. 90%. Mas, como eu falei, tem que se aguardar o retorno a Porto Alegre. O Grêmio joga Libertadores ainda, né? Então ainda é uma situação de, pô, que será priorizado? Sempre fica essa preocupação. O que será priorizado? Flamengo 2-0 para cima do Atlético Goianiense, reassume a ponta da tabela. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians 2-1, 2 gols de penalidade. Cuiabá 1, Atlético Paranaense 2. E com isso, esta é a nova configuração da tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, então pode abrir ainda mais ponto na liderança, na ponta da tabela. Botafogo 40, o Palmeiras estaciona em 36 pontos, Fortaleza 36, Cruzeiro aqui, ó, 35 pontos, quinta colocação. São Paulo fecha o G6, na sequência vem Bahia, o Furacão, o Galo, o Bragantino, Vasco deu uma estacionada, né? Depois de uma empolgação, deu uma estacionada. Criciúma dá um salto importante. Criciúma 2 jogos a menos ainda. A situação do Criciúma pode melhorar bastante ainda. Juventude, Internacional, Corinthians, Grêmio saiu da zona do rebaixamento com essa vitória para cima do Vasco da Gama. Jogou na Arena Condá, hein? Jogou na mítica Arena Condá. Depois da tragédia, a Arena Condá se tornou um dos templos do nosso futebol.
Corinthians, Grêmio e aqui a zona do rebaixamento. Vitória, dá uma respirada depois de vencer o Palmeiras. Cuiabá, Fluminense chega a 17 pontos e a situação do Atlético Goianiense cada vez pior, hein? Cada vez pior. O Flu já entra no bolo, já começa a vislumbrar, né, o fim do drama. O fim do drama não, já começa a vislumbrar o fim do Z4, mas o fim do drama ainda está muito longe, vai ser o segundo turno inteiro. Essa sequência ela é positiva, ela é muito boa, mas ela não dura para sempre, a gente sabe disso. O Vasco passou por isso, teve uma sequência impressionante, deu uma estacionada. O Corinthians estava numa boa sequência, deu uma estacionada. Então a oscilação ela é natural. O importante é não perder ponto dos rivais, é não perder ponto de quem está lá. E se puder pontuar contra os outros que estão no topo, aí vale muito, como aconteceu com o Vitória, né? Como eu falei, a bronca do Abel Ferreira, ele reprovou a postura de alguns jogadores. Vamos pegar aqui algumas aspas do Abel. Nos resta trabalhar, ver realmente os jogadores que querem, que são responsáveis, que têm muita vontade de jogar e escolher aqueles que são os melhores para nos voltar a dar vitórias. Perdão, gente, para nos voltar a dar vitórias. Bom, parece que rolou uma bronca no vestiário. Ele deixou no ar que alguns jogadores podem não estar comprometidos. Só que o parênteses que eu abro aqui é importante, é relevante a ser considerado, que o Abel cobra os jogadores, tudo bem. O Abel, ele é um cara que ele não tem muita papa na língua. Ele fala mesmo, né? Ele fala mesmo. Quando tem que queimar jogador jovem, então, nem se fala. Nem se fala. Provavelmente, esses jogadores não comprometidos devem ser jogadores mais experientes, porque se fosse da base, ele já teria falado. Já teria falado. E isso foi uma crítica que eu fiz aqui. Para falar de garotada, ele é grandão. Mas para falar dos consagrados, né, ele deixa no ar. Então, a gente sabe que tem alguém. Não é garotada. Isso tá claro. Porque se fosse, ele já teria falado. Né? Ele já tinha falado no Mundial que ele não levou o Patrick de Paula, não levou o Verón, não levou o Gabriel Menino, né? Ele já tinha falado, só jogou o Danilo naquela época, naquela altura. E aí ele, né, soltou os cachorros, falou mesmo, de todo mundo, né? Foi gigante ali. Agora, dos consagrados, ele não fala. Enfim, é uma postura dele, né? Eu acho uma certa covardia citar o nome de garoto só porque é garoto. Mas, tudo bem. Ele cita o nome, só que o Abel, como eu falei, ele tem uma postura assim, ele não tem muita papa na língua. Quando tem que cobrar, quando tem que pôr garoto da base na fogueira, ele põe. Quando tem que cobrar reforços, ele põe a diretoria na mira do torcedor. Ah, precisamos de reforço, precisamos... Quando é para cobrar, ele cobra. E tudo bem. Se o relacionamento dele com a gestão palmeirense está às mil maravilhas, às mil e uma noites, quem sou eu para criticar? Eu não gosto muito, mas quem sou eu para criticar? Se a gestão está achando legal, que continue assim. Está funcionando, na minha opinião. Está funcionando. Agora sim, chegaram reforços. Tá bom? Chegaram reforços. Alguns, o Palmeiras fez o esforço de manter renovar com alguns jogadores e chegaram reforços. O Felipe Anderson foi uma grande contratação, na minha opinião. Tá devendo futebol agora, mas a estreia foi interessante. Teve uma das maiores contratações, o Maurício, que estava no Internacional. Então vieram reforços. Não dá para falar que não veio reforço. O Flaco Lopes melhorou muito nessa temporada, por exemplo, atacante do Palmeiras. Então reforços vieram. Então o Abel pediu, vieram reforços. Talvez não vieram os jogadores que ele pediu e não vieram na quantidade que ele pediu, mas vieram. Vieram. Então a cobrança que eu faço é essa. Ele pediu reforços, vieram reforços de qualidade, que certamente tiveram o aval e a aprovação do Abel. Então, se vieram reforços, já uma postura bem diferente de temporadas anteriores, que o Palmeiras não trazia ninguém. Às vezes virava até piada para os rivais. Mas enfim, essa temporada trouxe reforços significativos. E o Palmeiras viver este momento do Abel chegar ao ponto de criticar e dizer que tem jogadores que não estão comprometidos, isso para mim é um problema grave. Isso é um problema grave. Eu já pontuei que o Abel não tinha revelado ninguém da base.
Os jogadores da base que jogavam no Palmeiras, no titular do Palmeiras, haviam sido revelados antes dele chegar. Agora sim, agora ele revelou. Hendrick, Estevão, o Luiz Guilherme, né, que foi para a Inglaterra, se eu não me engano, o Luiz Guilherme. Teve um que foi para o Bragantino agora. Então, assim, agora ele revelou, mas antes não tinha. E a gente fazia essa crítica. Então, agora ele pediu reforços. E agora ele está falando que tem jogadores que não estão comprometidos. Então, naquela altura, quando eu disse da base, existe uma falha no trabalho do Abel, que ele não está sabendo usar jogadores da base, que era considerada e ainda hoje é considerada a melhor, se não uma das melhores categorias de base do Brasil. Tem hoje um dos melhores elencos do Brasil, para mim o segundo melhor. E ele está falando, vieram reforços, e ele está falando que tem jogadores não comprometidos. Então, existe uma falha no trabalho do Abel. Eu acho que esse tipo de assunto deveria ser tratado nos bastidores. Para ele vir e falar em público, ele está querendo jogar o torcedor contra alguns jogadores. E isso é sempre perigoso. Ele que critica a imprensa, como o futebol é cruel, como ele não dá, como se julga muito rápido, como se queima muito rápido, eu acho que é uma contradição, tá? Uma falta de coerência naquilo que ele fala. Mas, enfim, se ele não consegue lidar isso internamente e tem que expor para alguns atletas mostrarem serviço, para mim é uma falha no trabalho dele. Mas, concordo, tem jogadores que não estão comprometidos. E isso ele tem que lidar de forma profissional. Eu acho que ele não soube lidar de forma profissional. Então, concordo com o Abel, mas também a gente deixa uma crítica. Para chegar no ponto dele falar numa coletiva, sinal de que o trabalho não está sendo suficiente. Então ele joga para o torcedor vai cobrar e o jogador, por medo, ele vai começar a praticar o futebol melhor, ele vai se comprometer mais, né? Infelizmente é isso, é uma cultura tóxica, mas existem alguns personagens que alimentam isso, tá? Então assim, ele que, como eu falei, ele que fala que o futebol é muito cruel, né, que se julga muito rápido, que se queima muito rápido, que não se dá oportunidade, não só para treinadores, mas para jogadores. Eu acho que existe uma contradição no que ele fez aqui e uma falta de coerência. Mas, enfim, se funcionou, se ele entendeu que funcionou com os atletas da base, pode ser que funcione agora. Eu só não acho que é a abordagem correta. Que você alimenta-se um ciclo vicioso no futebol, que é esse ciclo muito ruim, de ficar perseguindo. Ah, fulano tá na balada, jogou mal o último jogo, vi ele na balada, vamos enquadrar. Ah, jogou mal o último jogo, deve ser o fulano que não tá comprometido. Aí a galera entra nas redes sociais do jogador, da família, né, dos amigos, do pai, da mãe, da namorada, dos filhos e começa a xingar. Né? E depois o futebol, que é muito cruel. É muito cruel. As pessoas são muito emocionadas. Existem os crimes virtuais, mas isso lamentavelmente é alimentado. Né? Isso é lamentavelmente alimentado. E para mim o Abel alimentou isso. Né? Infelizmente. Mas, como eu falei, ele é o comandante do Palmeiras. Se der resultado, bom para ele e bom para o Palmeiras. A gente não precisa concordar com tudo. Se funcionar, legal. Trabalho bem feito, trabalho bem executado, tá? Fica aqui a nossa crítica. É isso, tá, gente? Torcedor que eventualmente ficar chateado, eu acho que assim, eu peço pro torcedor, poxa, pense do lado racional, né? O Abel, ele é um grande profissional, para mim, o melhor treinador em atividade no Brasil hoje, pelas conquistas, pelo que ele consegue fazer, pelo tempo de casa, temporada após temporada, conquistando títulos, mas eu acho que o torcedor também tem que fazer essa reflexão de que, olha, eu concordo que o Abel tá certo, mas não é dessa forma que se faz as coisas, né? Se ele fala que não é legal, ele não deveria fazer isso também. Só isso, tá? Só isso. Vambora, vamos com Olimpíadas. Vamos com Olimpíadas. Tá aqui o quadro de medalhas que a gente trouxe. E a agenda. A agenda dos Jogos Olímpicos. Pô, tem jogo pra caramba, né? Não vou conseguir passar por tudo. Sexta-feira foi a abertura. Foi um espetáculo. Para quem não acompanhou, foi um espetáculo a abertura das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Na minha opinião, teve gente que não gostou, né?
E falou, pô, choveu muito, a câmera não tava legal. Eu acho que assim, foi meio mal preparado. Os câmeras, né? As câmeras, elas estavam meio mal preparadas. Não conseguia enquadrar alguns barcos direito. Né? Eu acho que assim, o Rio Sena é muito grande e eles tiveram tempo suficiente para fazer ensaios e para tentar encontrar as melhores posições de câmera. Sabiam que ia chover também. Então, assim, a única coisa que eu não gostei é que quando as delegações passavam pelo rio, algumas câmeras assim, muito mal posicionadas. A gente não conseguia nem ver os porta-bandeiras. Por exemplo, o barco dos Estados Unidos. Eu falo Brasil, foi logo no comecinho, né? A gente quase nem viu os porta-bandeiras do Brasil. O barco dos Estados Unidos tinha uma expectativa muito grande. Pô, LeBron James, né? Porta-bandeiras dos Estados Unidos. Não deu para ver, né? LeBron James e Coco Gauff do tênis, né? Não deu para ver os dois. Muito mal posicionadas. Pô, mas choveu, mas sabia que ia chover, né? E mesmo do Brasil, é o que eu falei, não tava chovendo, o clima tava legal, nublado, mas tava com bastante sol. A gente não conseguiu ver direito. E o Brasil teve um barco só para ele. Então, assim, a única crítica que fica por conta das câmeras, mas fora isso foi um espetáculo, né? O show de luzes na base da Torre Eiffel, a pira olímpica, um balão, cara, assim, lindo, lindo. Foi, deve ter exigido um trabalho de segurança absurdo, com certeza, porque ocorreram atentados, né? Em algumas linhas de trem, mas poxa, eu acho que fica uma reflexão para algumas futuras cidades sedes. É difícil, é complicado, mas é bonito, cara. É muito bonito, muito diferente. Achei um glamour você poder desfilar em barcos. Achei um glamour muito bacana. Então, espero que isso seja uma porta, né? Uma porta de entrada para outros jogos protagonizarem algo semelhante, algo, cara, espetacular como foi. De repente, desfilar em ruas. Neste caso foi um espetáculo porque foi o Rio Sena, né? Um rio que é como se fosse o Rio Tietê, poluído por muitos e muitos anos. Eles fizeram um trabalho multimilionário, se não bilionário, para despoluir o rio. E deu certo, as provas aquáticas vão acontecer no Rio. Então, espetacular, espetacular a abertura, valeu muito a pena. No sábado, vamos pegar algumas coisas aqui. Pô, vou só falar de domingo. Teve o basquete masculino, perdeu da França, né? O gigante francês ali é absurdo. Esqueci o nome dele, né? Mas deixa eu ver se teve a Nathalie, né? Atleta da esgrima. Ela passou mal e depois a gente descobriu que ela tava com. Ela não falou pra ninguém, né? E aí depois veio a notícia de que ela tá com um tumor na coluna. Na coluna. E ela competiu em altíssimo nível, foi 11-15. É uma guerreira, né? Guerreira, assim, é o espírito olímpico que a gente fala, é espetacular. A gente queria que alguns outros atletas, eu não digo só do Brasil, acho que de todas as outras camisas, bandeiras, né? Camisas não, bandeiras, que eles tivessem essa vontade que teve a Nathalie, né? É impressionante a resiliência. Depois você descobrir que ela tinha um tumor e ela vai sair das Olimpíadas, ela postergou a cirurgia e agora ela vai operar. Então, assim, uma esgrima, né? Se você nunca viu, tem que manter a postura ereta, né? Movimentos rápidos para você atingir a adversária. Imagina o quanto que isso custou, né? Quanta dor não foi sentida pela atleta. E ela brigou e ela competiu e olha, fez a gente sonhar que quase dava, hein? Quase dava. O futebol aqui, a Argentina venceu o Iraque, né? Deixar o placar aqui na tela para vocês. Não vou passar resultado a resultado, a gente vai deixar. O Arthur Nori já está fora da ginástica artística, infelizmente. Trazer alguns destaques dos brasileiros. Vamos para o domingo que a gente teve medalha, né? Vamos para o domingo que a gente teve medalha. O cachorrão, pô, uma pena, né? Nos 400 metros, na natação, chorou muito, ficou na quarta colocação, chorou demais, né? E a gente fica naquela de, poxa, ele deitou nos Jogos Pan-Americanos, ficou na quarta colocação, fez o melhor tempo da carreira, recorde das Américas, e aí você vê, cara, como as Olimpíadas têm atletas
assim, alienígenas, né? Porque o cara, pô, ele arrebentou e não foi o suficiente. É impressionante, né? Como no mundo tem atletas com um nível absurdo, né? Absurdo. Vamos embora. Estados Unidos e Sérvia, foi um jogo disputado no comecinho e depois os americanos deitaram, né? Deitaram, foi um show. A Ana Sátila, infelizmente, né, não deu para ela também, teve disputa de medalhas, ela ficou na quarta colocação, uma pena. Depois ela bem emocionada, pô, e o que ela falou, pô, deve ser uma situação muito dolorosa, né? Muito dolorosa, porque ela falou assim, pô, fiquei em quarto e é muito dolorido, porque você fica a uma posição da medalha. E eu falei, pô, deve ser uma situação muito dolorosa mesmo, né? Você fica, pô, quarta colocação, é assim, a uma da medalha de bronze, é muito triste, né? Mas uma guerreira braba, né? Braba. O marido dela falou que ela vai ganhar, eu tô junto também, ela vai ganhar. Tá, vamos embora, vamos seguir aqui com os medalhistas. Ah, futebol, né? Não vai dar tempo, a gente já tá se delongando aqui, mas uma situação que o próprio. O, foi muito semelhante com a do Abel, né? Semelhante não, o Abel ficou uma bronca ali no vestiário do Palmeiras, falou em coletiva. E o. Poxa, o treinador da seleção, como é que é o nome dele? Treinador do Corinthians. Deixa eu abrir aqui, que tá me falhando a memória. O Arthur Elias. O Arthur Elias falou algo na mesma linha. Na mesma linha. Que vai ter que falar a verdade, doa quem doer. Vai ter que falar a verdade, doa quem doer. O que aconteceu com o Brasil foi uma esculhambação. É uma esculhambação. O Brasil estava ganhando do Japão, no finalzinho do jogo tomou uma virada. E foi uma virada, o segundo gol foi uma humilhação. Humilhação. Não adianta, gente, assim, não adianta a gente passar pano. A gente sabe que o futebol feminino no Brasil, ele tem pouco investimento, já melhorou muito, temos competições de altíssimo nível, melhorou demais, temos uma estrutura melhor, patrocínios melhores, estruturas melhores, campeonatos cada vez mais competitivos, melhorou muito a estrutura do futebol feminino no Brasil, mas a gente sabe que ainda deve muito, para a gente, pô, garimpar novos talentos, categorias de base, falta pra caraca. Existem atletas que ainda hoje, parece que a gente fala, pô, as grandes camisas hoje têm equipe femininas. Tem sim, mas se você olhar para como é que uma atleta chega a um nível profissional? É a base de muita luta e força de vontade, né? Não que no masculino não seja assim, mas como hoje, como o futebol masculino, ele tem a visibilidade e gira a grana que gira, você pelo menos tem estrutura. É difícil, é. Você tem que passar por peneiras que tem milhares, se não milhões de garotos. Então, mas pelo menos tem estrutura. No feminino nem estrutura tem. Existem garotas que precisam jogar com garotos em modalidade masculina para conseguir jogar bola, pelo menos. Mas não dá para fazer mais nada além disso. Onde é que eu vou jogar? Onde é que eu vou competir? Eu posso jogar com a molecada na rua, no terrão, mas existe um limite. Como é que eu vou chegar numa equipe profissional sendo do interior? Do interior do Mato Grosso do Sul, por exemplo. É muito difícil. Eu falei, se pro futebol masculino, para a modalidade masculina já é complicado e já tem muito mais estrutura em termos de peneira, você imagina pro feminino. Então falta muito, deve muito ainda. Só que o fato de faltar e dever estrutura, patrocínio, visibilidade, a gente não pode passar pano por causa disso. O que aconteceu para mim, assim, pô, o trabalho da Pia na Copa do Mundo foi questionável. Eu concordo. Foi uma decepção, porque a Pia teve muito tempo de trabalho, teve estrutura, é uma super campeã, então existia uma expectativa de que a gente visse a consolidação de uma ideia de jogo e a gente foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo. Foi uma situação que, cara, não dá para passar pano. Não dá para passar pano. Aí, pô, quem tem que ser o novo treinador? Arthur Elias. O cara imbatível no Corinthians, inquestionável. Teve tempo para trabalhar? Teve pouco. Teve pouco tempo para trabalhar, mas a convocação foi dele.
foi 100% autoral. Então, tudo bem, o Arthur Elias ele fala que vai falar a verdade, doa quem doer, mas isso tem a ver com o trabalho dele também. Ele convocou várias atletas do Corinthians. Então, assim, não é porque eu tô criticando isso. Ele convocou jogadores de confiança. Ele convocou jogadores de confiança. Então, se ele convoca vários jogadores de confiança, compromete o Corinthians, tá? Porque a Thamires, por exemplo, no primeiro jogo já se machucou. Então, assim, imagina se é uma lesão grave. Você compromete o Corinthians. Pô, a Thamires já tá machucada. Entendeu? Então, assim, ele convocou os atletas de confiança e você vê o Brasil tomar uma virada da forma como tomou, a gente não pode passar pano. Não só para as jogadoras, mas para o Arthur Elias também. Porque isso também tem a ver com o. Isso tem a ver também com a convocação dele. Que eu fiquei muito feliz. Falei, pô, ele convocou várias atletas que jogam no futebol brasileiro. Isso é uma coisa que a gente cobra muito no masculino. Né? Da gente ter, pô, mais jogadores com identificação com o Brasil. O torcedor vai se ver representado quando a seleção estiver jogando. Só que tomar virar. O Japão é mais time? É mais time, não tem discussão. O Japão é mais time. A gente falava sobre isso. Pô, o Brasil sofreu para vencer da Nigéria. E para mim, a Nigéria é até melhor que o Brasil, porque tecnicamente são semelhantes. Mas fisicamente a Nigéria é melhor. A diferença é que o Brasil tem a Marta, né? A diferença é que o Brasil tem a Marta. Joga muita bola. O primeiro gol do Brasil veio com o lançamento da Marta. Absurdo. É uma jogadora diferente. A Nigéria carece de uma jogadora com a qualidade da Marta, com a visão de jogo da Marta. Por isso que o Brasil venceu, na minha opinião. Mas contra o Japão e contra a Espanha, não dá, cara. Não dá. O Brasil é muito inferior a essas duas seleções. Eu assisti a Copa do Mundo de ponta a ponta. A Espanha venceu de 1-0 da Nigéria. Venceu de 1-0 da Nigéria. Venceu de 1-0 da Nigéria. Tava esperando uma goleada? Se você tava esperando goleada, eu não sei, mas eu vencer é vencer, não importa se é de 1-0 ou 10-0. Então, assim, o Brasil, até por jogar como um adversário difícil, que foi melhor no jogo, não adianta a gente falar que não foi, mas existem partidas e partidas. Você tomar um empate, tudo bem, é circunstancial, teve uma penalidade, faz parte. Você tomar a virada da forma como foi, é humilhante. É humilhante e mostra coisas muito graves, muito sérias em relação ao trabalho do Arthur Elias, na minha opinião, e das jogadoras, das próprias jogadoras. Volto a repetir, assim, o fato do Brasil não ter estrutura, a gente sempre fala. Eu aqui no podcast faço meia culpa. A gente não fala muito do futebol feminino. Eu faço meia culpa aqui. Quando a gente falava de Copa do Mundo, e eu fiz um podcast, uma série de podcasts especial para a Copa do Mundo, poxa, a gente falava sobre isso. Eu faço meia culpa. Eu também, a gente aqui, pela correria, pela falta de tempo, a gente já estourou o tempo aqui. Essas coisas, cara, assim, mostra que tem pouca visibilidade e pouco incentivo. Mas o fato de ter pouca visibilidade e incentivo, a gente também não pode passar pano com as coisas que a gente vê. Porque dava para pelo menos ter empatado com o Japão. Agora, como é que fica a classificação? Pô, fica difícil. Vai pegar uma Espanha. Fica difícil. Fica difícil. Dá para fazer? Dá para fazer. Jogos, assim, um jogo, pô, o que eu falei. Teve muita gente que poderia esperar que a Nigéria fosse tomar uma goleada da Espanha. E tem muita gente que pode esperar que o Brasil tome uma goleada da Espanha. Mas por uma bola dá para você ganhar. O Brasil já mostrou em várias ocasiões que é uma equipe organizada. Que tem uma excelente goleira. Que é um time que defensivamente pode ser sólido e pode ser consistente. E jogar por uma bola pode fazer você vencer. Isso pode acontecer. Mas, assim, o problema é o comodismo, talvez, né? É o comodismo de talvez, pô, estamos ganhando do Japão, elas estão tentando, elas estão ficando nervosas, então a gente já ganhou. Então a gente já ganhou. Do outro lado, é uma campeã do mundo. Japão, no feminino, já foi campeã do mundo. Então você nunca pode baixar a guarda. Volto a repetir, o que acontece ou não sei. O que o Arthur Elias vai falar, eu também não sei. Ele falou que vai falar a verdade, doa quem doer. E tem que ser dito.
Mas eu falei e volto a repetir. Também tem problemas no trabalho dele. Se ele levou os jogadores da confiança dele e mesmo assim ele tem que fazer esse discurso, é a mesma coisa que eu falei do Abel. Pediu contratações e tudo mais, e chega nessa altura, ele falar que tem jogadores que não estão comprometidos, é algo semelhante. Na seleção você convoca quem você quer. Você convoca jogadoras que, na teoria, a gente olhava e falou, pô, convocou vários atletas do Corinthians. São atletas de confiança. Na hora que o jogo ficar difícil, complicado, ele vai apostar nas atletas de confiança. E aconteceu o que aconteceu, a gente tem que cobrar. Pô, você convocou quem você confiava. Se essas pessoas, se esses atletas são da sua confiança e você vem agora com um discurso de tem que falar a verdade, doa quem doer, eu me questiono se você fez a convocação correta. Porque a convocação foi sua. Pô, criticaram, não convocou a Cristiane, não convocou a Debinha. E eu não fui para essa. Cara, ele convocou quem ele queria e tem que ser assim. Ele tem que ter a liberdade e a autonomia de convocar quem ele quer e as jogadoras que ele quer para ter a confiança. Para na hora do sufoco, na hora que ele precisa, pô, agora é só defesa. Eu vou pôr em quem eu confio. Então assim, aí vem com esse discurso, é legal. Eu vou para a mesma linha que eu falei do Abel. Acho legal. Pô, tem que falar a verdade, doa quem doer. Tem que falar mesmo. Agora, assim, foi a sua escolha. Quem tá lá foi a sua escolha. A mesma coisa que eu falo do Abel. Quem tá no Palmeiras foi a escolha do Abel. Enfim, né, gente? Enfim, vamos ver como é que o Brasil vai se comportar diante da Espanha. Estava falando da Nathalie da Esgrima e eu esqueci o sobrenome dela. Eu peço perdão, deixa eu pegar aqui, ó. É um sobrenome complicado, por isso que eu não pronuncio, né? Vou me arriscar aqui, a Nathalie Monhausen, né? A Nathalie Monhausen. Não sei se essa pronúncia está correta, eu vou falar só Nathalie. Tá com tumor na coluna. Ela quase desmaiou, chorou, sentou, tem que fazer uma pausa ali, voltou, quase igualou e foi até o final, foi até as últimas consequências. Mas brigou, mas ela brigou. Então acho que isso talvez possa usar um exemplo como esse de mostrar, cara, esse é o espírito olímpico. A gente sabe que não tem, a gente sabe que de repente ganha um ouro olímpico, isso é temporário, né? É fogo de palha. Porque depois o que vai acontecer com o futebol feminino é o que acontece hoje. Vai ser a passos de formiguinha. Tudo bem, assim, eu entendo que deve existir frustrações, devam existir, cara, essa coisa de, essa mágoa de, pô, eu ter que sair do meu país. Eu queria jogar no Brasil, mas eu ter que sair do meu país porque não tem estrutura, é muito complicado. Pô, conheço tantas e tantas amigas que tinham tanto potencial e tiveram que deixar o esporte porque não tem incentivo. Certamente deve ter rusgas, mágoas, angústias relacionadas. Mas a partir do momento, eu acho que você se propõe a jogar em alto nível, você tem que ir lá e você tem que dar a cara. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que assim, a resposta você pode dar depois. Fala, tá vendo? Vocês que desacreditaram, vocês que tentaram derrubar, vocês que conseguiram derrubar muita gente, a resposta está aqui. A gente representa muita gente e a gente vai seguir a nossa luta. Vai ser a passos de formiga? Vai ser sim. Porque não tem jeito. Porque o Edinaldo vem para cá só para aparecer. Mas depois a gente sabe que vai continuar a mesma coisa. Mas depois a gente cobra. Agora a gente está vestindo a camisa da seleção, não é nem da CBF, é da seleção mesmo. É da seleção mesmo, porque não tem nem escudo da CBF. Está vestindo a camisa do Brasil mesmo. Então a gente vai honrar. Se eu não quero estar aqui, eu aviso, Arthur Elias, eu não quero estar aqui. O meu julgamento está comprometido. Eu estou com muita mágoa no meu coração. Eu estou com vontade de xingar muita gente. Eu não tenho condições de competir. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu só acho que assim, quando você chega nesse nível, nesse estágio, para jogar um jogo de Olimpíadas contra o Japão, uma camisa muito tradicional, cara, eu vou dar o meu melhor. Até o final, até as últimas consequências. Não estou dizendo que não deram o melhor. No primeiro tempo, pô, sofreu, mas deram o melhor. Tava ganhando. Tava ganhando. Você acha que você sai na frente do Japão sem dar o seu melhor? Você dá, mas você tem que manter até o final, até as últimas consequências.
É isso que a gente fala, né? É nesse ponto que a gente fala. Então, ficam reflexões. Eu não sei se o Brasil vai se classificar pela postura do final da partida. Isso pode se repetir, pode desmoralizar, dependendo do que o Arthur Elias falar. Algumas jogadoras podem não mais ficar comprometidas com o trabalho dele. Enfim, a gente não sabe, isso pode acontecer. Isso pode ficar uma mágoa, dependendo do que o Arthur Elias falar lá. E aí, tipo, então também não quero mais jogar também, quero que se exploda, eu vou para minha casa. Isso pode acontecer, isso é natural, né? Isso é natural, já tá com a competição andando. Não tem muito o que fazer agora. Agora, é aquela coisa, é aquela velha história. Eu só acho assim, se você tá vestindo a camisa do Brasil, eu tô falando, não é nem da seleção mais, porque não tem escudo da CBF, não é a camisa da Confederação Brasileira de Futebol. Você está vestindo a camisa do Brasil. Então, assim, quem quer jogar, vamos jogar. Nós somos piores? Somos piores, mas nós vamos competir. Caímos. Caímos. A Espanha não dá, é a campeã do mundo, pratica o melhor futebol do mundo, não tem jeito. Mas a gente competiu, a gente lutou. Acho que é isso que de repente o torcedor ele olha e ele fica, cara, isso é muito grande. Porque a gente, mesmo sendo inferior, a gente lutou até o fim. E deu canseira até o fim. Você tá entendendo a parada? Bom, vamos seguir. Tivemos ginástica artística. O Brasil ficou bem, né, no qualificatório. Handball, outro esporte coletivo que a gente acabou perdendo no final, né? Foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Mas a diferença é a postura. A diferença é a postura. Mas o Brasil acabou perdendo para a Hungria no finalzinho da partida. Hipismo, tivemos brasileiros no hipismo e aqui os medalhistas, né? Os medalhistas tá aqui, tivemos a Larissa Pimenta, que a gente citou, né? William Lima, medalha de prata, medalha de bronze e tivemos também Raíssa Leal no skate rugby. O Brasil acabou perdendo aqui, né, no feminino, da França, uma camisa muito tradicional e no skate a Raíssa Leal ficou com a medalha de bronze, né? Um show de. Cara, assim, um show de emoções. A Raíssa quase ficou fora, né, da final, foi muito difícil. Naquela demonstração que os skatistas andam pela pista toda, ela caiu as duas apresentações, chorou, se recompôs, arrebentou, né, na sessão de manobras, foi para a final e na final ficou com a medalha de bronze. Uma gigante. Gigante. O que ela fez nas eliminatórias, na classificatórias, foi absurdo. Foi absurdo o que ela fez. Quando a gente vê uma garota, 16 anos, chorando, você fala, pô, acabou as Olimpíadas para ela. Mas tudo bem, é uma garota. Né? Não dá pra gente pôr o peso de uma nação em cima das costas de uma garota. E ela voltar e ela arrebentar da forma como ela arrebentou, fazendo a melhor nota, isso na classificatória, depois a japonesa superou, fazendo naquela altura a melhor nota da história das Olimpíadas na categoria feminino, foi absurdo. Foi absurdo. E ela chega na final gigante. E ali, cara, não dá, né? As japonesas são. Tem o mesmo. Eu acho que tem o mesmo nível técnico que a Raíssa. A Raíssa não é pior que elas, mas é uma frieza absurda, né? Elas parecem que não estão andando de skate. Elas parecem. Você que conhece Dragon Ball, parece o Goku em cima da nuvem. Elas flutuam, né? É impressionante. É impressionante. Tem um imã, né? O skate tem um imã no pé delas. Assim, é absurdo ver elas andando de skate. Mas a Raíssa não perde para elas, não. Ela, muito talento. Mas eu acho que a Raíssa sentiu um pouquinho o nervosismo, né? Ela é uma das principais representantes do Brasil. Ela era, né? Agora se despede. É uma das principais, tem várias e vários comerciais com a cara dela, né? Então, assim, existe um peso muito grande, uma pressão muito grande. E eu acho que nessa pressão de muita expectativa, ela acabou fazendo o que deu. E só não fazendo o que deu, ela ficou com bronze. Então a gente fica aqui, deixa o nosso parabéns, um futuro imenso, gigantesco pela frente. Medalha de prata em Tóquio, medalha de bronze em Paris. E tem tudo para seguir representando a gente, né, nas competições internacionais e nas próximas Olimpíadas. Tem muito chão pela frente, a Raíssa, hein? Tem muito chão pela frente, tá?
Gente, só para destacar o surf, o Brasil 100% de aproveitamento no surf. O Felipe Toledo estava na repescagem e arrebentou no surf. Foi quase de madrugada e foi um espetáculo que fez o Felipe Toledo. Ele se afastou, né, do circuito por conta de problemas de saúde mental. E aí a gente ficava, pô, ele vai para as Olimpíadas, será que ele tá com cabeça para isso? E aí estreou, foi, não tá legal. Não tá legal, acho que ele não tá com cabeça. E aí ele vem e arrebentar do jeito que ele arrebentou, pô, a expectativa de medalha pro próprio Felipe mesmo é muito grande, cara. Muito grande. O que ele fez foi absurdo. Ele pegou um tubo. Assim, se você puder ver os melhores momentos, assim, ele pegou um tubo, que assim, é coisa mágica, é coisa de filme. É coisa de filme. O que o Felipe Toledo fez nessa repescagem foi coisa de filme. A gente define assim, foi coisa de filme. Sabe aquela coisa que você só vê em filme? Ah, isso aí é efeito especial, isso aí é dublê. Foi o que o Felipe Toledo fez. Foi absurdo o que ele fez, mano. A gente deixa o destaque aqui porque foi absurdo o que fez o Felipe Toledo. Andou muito. Não sei nem se esse é o termo correto. Andou muito. Foi um show, tá? Gente, é isso. Eu vou finalizar por hoje. Me delonguei demais. Era para tentar fazer em meia hora, mas a gente se delongou em Palmeiras, em seleção brasileira. Fica aqui o meu profundo agradecimento a todos vocês. A gente vai seguir acompanhando o futebol, as Olimpíadas. Amanhã a gente está de volta para repercutir mais, né, do nosso futebol, dos Jogos Olímpicos. Por hoje eu finalizo. Agradeço demais. Um forte abraço, uma ótima semana para todo mundo. E amanhã estamos de volta, hein? Tchau.